Muito boa tarde a todos. Nós estamos reunidos para encerrarmos o seminário de História Religiosa, o ciclo de 2025. Esta é a última sessão do ciclo. Ciclo que preparamos sob o tema alargado, a sinodalidade, Portugal entre sínodos e concílios, atendendo a diversos acontecimentos que criaram a oportunidade para organizar este ciclo de seminário, designadamente os 1700 anos do Concílio de Niceia, os 60 anos de encerramento do Segundo Concílio do Vaticano, também o próprio processo de recepção do sínodo da sinodalidade que aconteceu em contexto ou que está a acontecer em contexto da Igreja Católica. É precisamente para este último elemento que aponta o tema que hoje aqui nos traz. Esta última sessão é dedicada ao tema do sínodo à sinodalidade, contributos e desafios da Igreja Católica Romana em Portugal. Para tratar do tema connosco temos o Dr. Sérgio Leal, que é professor de Teologia Prática na Universidade Católica Portuguesa. A apresentação está na ficha do seminário. Destacaria a sua formação em Teologia na Universidade Católica e em Teologia Prática no segundo e terceiro ciclo na Pontifícia Universidade Lateranense, onde num e noutro ciclo foi tratando precisamente de estudar estas questões da sinodalidade, concretamente. Em 2018, concluiu o segundo ciclo com o trabalho A Sinfonia da Sinodalidade, a sinodalidade como dinâmica para uma permanente conversão pastoral no magistério do Papa Francisco de 2013 a 2017, e o seu trabalho de doutoramento versa sobre o Ministério Pastoral numa Igreja Sinodal, defendido em 2024. Para além disso, ele é presbítero da Diocese do Porto, como sabemos, pároco de Anta e Guetim, em Espinho. Eu agradeço, evidentemente, o ter acolhido o nosso convite para intervir no contexto deste seminário. Trata-se de um seminário de História, mas que aponta também para esta temática tão contemporânea. Nós vamos fazer como habitualmente, temos uma primeira parte expositiva, depois na segunda parte poderá haver algum diálogo de acordo com as observações, perguntas e interrogações dos presentes. Agradeço a presença de todos e passo de imediato a palavra ao Dr. Sérgio Leal. Boa tarde a todos. Começo por agradecer o convite para estar aqui nesta tarde, neste seminário de História Religiosa, com um tema que me é tão caro, que é este da sinodalidade, Portugal entre sínodos e concílios. Na pessoa do professor Dr. Adélio Abreu, quero saudar todos os membros do Centro de Estudos de História Religiosa, bem como todos aqueles que acompanham esta minha exposição, quer aqui, quer via online. Portanto, começo por dizer que a minha intervenção se situa necessariamente no âmbito da teologia pastoral, que é o meu âmbito de reflexão, como foi indicado também na apresentação que me fizeram. Mas, na verdade, nenhuma teologia se pode fazer sem uma índole pastoral e nenhuma pastoral se pode projetar sem uma consistência teológica e doutrinal. E começaria até por apontar que qualquer reflexão teológica ou pastoral, como é aquela que irei expor, desenvolve sempre num duplo horizonte, o horizonte sociocultural e também o horizonte eclesial, isto é, na leitura da realidade concreta, a teologia pastoral enquanto ciência da praxis eclesial e que procura estudar e projetar a ação eclesial, estabelece a partir destes dois pilares fundamentais, o contexto social, cultural, em que vivemos, e iluminando esse contexto e dialogando com esse contexto a partir do dado da fé. E é a partir daqui também que irei partilhar convosco esta reflexão, intitulada do Sínodo à Sinodalidade, contributos e desafios da Igreja Católica Romana em Portugal, e aqui sobretudo situando neste grande evento que é a 16ª Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos, mas neste grande processo que ele originou,
com os seus antecedentes, com a vivência desta Assembleia, que ainda está em curso, porque esta fase de implementação é ainda a realização desta Assembleia Sinodal. E é a partir daqui que apresentarei também os contributos e desafios que se colocam à Igreja em Portugal, sobretudo numa leitura, em primeiro lugar, daqueles que foram os relatórios de síntese diocesanos e, sobretudo, o relatório elaborado pela Conferência Episcopal Portuguesa, que depois foi enviado para a Secretaria-Geral do Sínodo. Contudo, irei iniciar um bocadinho antes, sobretudo para inspirar ou para compreendermos melhor o modo como hoje compreendemos a sinodalidade. É importante ter em conta o modo como na Sagrada Escritura e sobretudo na revelação neotestamentária a sinodalidade aparece. Diria que a sinodalidade, como hoje a entendemos, bebe muito desta dinâmica que encontramos na comunidade nascente, na Igreja nascente, como dinâmica comunional, uma dinâmica de comunhão, de um povo que caminha na unidade e que procura responder aos desafios que a evangelização e a encarnação do Evangelho em diferentes culturas e geografias impelia. Neste sentido, começaria por dizer que quando falamos de sinodalidade, no atual contexto eclesial, falamos sobretudo de uma dinâmica, de um estilo eclesial, mais do que um somatório de eventos, de estruturas ou de sujeitos. E, portanto, a sinodalidade não pode ser nem uma palavra da moda, nem tampouco um slogan inconsequente. Esse seria um dos riscos de fazermos da sinodalidade uma palavra da moda, Estamos num período onde recorrentemente usamos a palavra sinodalidade e hoje em qualquer assembleia ou encontro eclesial a palavra sinodal e sinodalidade é usada com muita frequência. Contudo, importa perceber então que esta sinodalidade se traduz num estilo eclesial que traduz a identidade da Igreja. Esta é também uma premissa que gostaria de ter aqui presente, isto é, muitas vezes se tem citado São João Crisóstomo quando diz que Igreja e Sínodo são sinónimos, mas na verdade é isto mesmo. Quando falamos de sinodalidade, falamos da identidade da própria Igreja. Se a Igreja é, e eu gosto muito da definição de São Cipriano de Cartago, que a Lumen Gentium aponta no número 4, o povo de Deus caminha na unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e se a sinodalidade que deriva do substantivo sínodo, que na sua etimologia é composta por uma proposição se une e o substantivo odós, portanto, a proposição se une com odós caminho e, portanto, sínodo seria caminho conjunto. Então, se a Igreja é o povo que caminha na unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, se a sinodalidade é este caminhar em conjunto, na verdade, podemos dizer, como São João Crisóstomo, que Igreja e Sínodo são sinónimos. E, portanto, se alguma coisa eu gostaria de partilhar esta tarde é que este Sínodo da Igreja Universal, para o qual fomos convocados e estamos a viver, ele impele-nos à redescoberta da sinodalidade como um estilo eclesial e como um processo de discernimento para procurar responder à pergunta fundamental da ação eclesial, que é o que é que o Espírito Santo hoje nos pede, aqui e agora, na realidade concreta que somos chamados a habitar. E começando precisamente então do modo como uma Sagrada Escritura, e sem querer fazer disto uma exposição sobre a sinodalidade na Sagrada Escritura, mas o modo como hoje compreendemos a sinodalidade recupera este entendimento sinodal da Igreja nascente. Podemos dizer que mesmo a sinodalidade antes do Papa Francisco e que emerge do Concílio Vaticano II é uma sinodalidade muito ligada com a colegialidade. A própria estrutura do Sínodo dos Bispos sublinha uma dinâmica sinodal com uma acentuação colegial. E vários autores vão apresentando a sinodalidade no magistério do Papa Francisco e que inspira o modo como esta Assembleia Sinodal se apresentou e está a decorrer, como uma sinodalidade que, mais do que colegialidade, quer fazer redescobrir o povo de Deus como sujeito unitário da ação eclesial. A consciência de que a igual dignidade de todos os batizados deve tornar-se operativa e a sinodalidade é a dinâmica e o estilo que permite tornar operativa essa dinâmica sinodal. Na verdade, a palavra sínodo nunca aparece na Sagrada Escritura.
Gianfranco Ravasi diz até que seria um anacronismo procurar na Sagrada Escritura os eventos sinodais como os conhecemos e como hoje se realizam. Na verdade, a palavra sínodo no vocabulário eclesial aparece sobretudo, ou aparece pela primeira vez em Santo Inácio de Antioquia, na sua carta aos Efésios, escrita enquanto era conduzido para o martírio para Roma. Ele escreveu que os cristãos deveriam ser sinodais, não é? que poderíamos traduzir aqueles que caminham uns com os outros. Não é? Portanto, afirma que todos aqueles que são os batizados são parte integrante deste povo que caminha em conjunto. Contudo, desde as primeiras páginas da Bíblia, no livro do Gênesis, até o Apocalipse, encontramos, poderíamos dizer, este desígnio de Deus de um povo que caminha na harmonia, na comunhão, na unidade, desde as primeiras páginas da Bíblia, nesse desígnio de amor de um Deus que convida à comunhão e à unidade, à obra criada à sua imagem e semelhança, até às páginas do Apocalipse, onde a Nova Jerusalém, cidade santa, está reunida em torno do Cordeiro para proclamar os seus louvores. Mas eu gostaria de sublinhar, sobretudo, 4 aspectos fundamentais. Em primeiro lugar, a noção de comunhão, que brota e que é recorrente nos escritos neotestamentários, sobretudo no livro dos Atos dos Apóstolos e no epistolário paulino. Não é? Uma diversidade que não é inimiga da comunhão, a diversidade de ministérios, a diversidade de culturas, onde o Evangelho é encarnado, mas uma diversidade que não é inimiga da comunhão, mas o lugar onde essa comunhão, essa koinonia, acontece e se realiza. Motivados pelo incisivo pedido de Jesus, que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, a Igreja e a comunidade nascente têm consciência de que a comunhão e unidade na diversidade de dons e de carismas é o mais belo sinal e testemunho da presença viva e operante do Espírito Santo. E gostaria aqui de focar três coordenadas fundamentais da perspectiva bíblica que nos ajudam a compreender este evento sinodal que estamos a viver. Em primeiro lugar, a dinâmica evangelizadora de Jesus. Jesus, a multidão e os apóstolos. Jesus é o grande revelador do Pai, tem como primeiro grande interlocutor as multidões, não como uma massa abstrata, mas como um lugar concreto. Jesus fala para as multidões, mas depois dirige-se de modo concreto. Diz à samaritana, dá-me de beber, ao Zaqueu, deste depressa, quero ficar em tua casa. Portanto, há aqui um olhar para a multidão como um interlocutor mais vasto, mas não como um interlocutor anónimo ou abstrato. Mas dentre essa multidão, Jesus escolheu 12 a quem confiou uma missão específica como garantes da apostolicidade, da verdade e da continuação da sua obra redentora e do seu projeto salvífico. Neste sentido, esta dinâmica evangelizadora de Jesus é fundamental para compreender esta dinâmica sinodal, na medida em que uma sinodalidade ou uma igreja sem Jesus seria, como dizia o Papa Francisco, uma ONG, sem os apóstolos perderia ou romper-se-ia esta relação com a verdade evangélica e a multidão permanece exposta a um mito ou uma ideologia, e sem a multidão seria a relação dos apóstolos com Jesus tornar-se-ia uma forma sectária ou autorreferencial. Neste sentido, a sinodalidade pressupõe, em primeiro lugar, a centralidade de Cristo, que a sinodalidade, o Papa Francisco disse num discurso à Ação Católica Italiana, não é um voltar da Igreja sobre si mesma, mas é uma Igreja que caminha ao encontro de Cristo com os homens e mulheres de cada tempo e de cada lugar, iluminados e guiados pelo Espírito Santo. E, portanto, esta dinâmica sinodal tem no seu centro a Cristo, tem como missão envolver todos os homens e mulheres, aqui a multidão, mas também na consciência de que ela acontece, que a sinodalidade acontece, como diz o documento da Comissão Teológica Internacional, no contexto de uma igreja hierarquicamente organizada. Uma outra passagem bíblica fundamental para compreender esta dinâmica sinodal e, sobretudo, até aquela fase de escuta tão sublinhada e da auscultação tão sublinhada nesta Assembleia sinodal, é o encontro de Jesus com os discípulos de Emaús. Jesus ressuscitado, que se coloca a caminho com aqueles 2 discípulos de Emaús, que não reconhecem aquele desconhecido, que vão partilhando as suas angústias e desilusões, e que depois esse desconhecido vai iluminando aquela experiência com a palavra,
parte diante deles o pão e eles vêm para Jerusalém dizer que Jesus está vivo. Ora, a Igreja Sinodal é isto mesmo, isto é, uma igreja que caminha em conjunto com os homens e mulheres de hoje, que se traduz como uma igreja da escuta. O Papa Francisco muitas vezes apontava que a Igreja Sinodal é sinónimo de uma igreja da escuta, de uma igreja que se coloca à escuta, numa escuta vertical e horizontal, isto é, numa escuta de Deus até ouvir com ele o grito do povo e uma escuta do povo até respirar nele a vontade a que Deus nos chama. E neste sentido, a Igreja Sinodal é uma igreja que se coloca a caminho com os homens e mulheres de hoje e que procura, nessa escuta, iluminar essa escuta com a palavra, fazer encarnar o Evangelho em cada contexto, em cada cultura, e daí que este processo sinodal valorizou esta dinâmica de escuta, sobretudo para valorizar a necessidade que o Evangelho, para que seja encarnado, necessita de um conhecimento concreto da realidade. E depois tudo isto para conduzir a Cristo e de Cristo para a missão. E uma terceira coordenada fundamental é esta do discernimento comunitário na Igreja nascente. A comunidade primitiva, descrita nos Atos dos Apóstolos, percorre o caminho do anúncio evangélico consciente que é portadora de uma boa notícia que deve encarnar, como já o referi, diferentes contextos sociais e culturais. A novidade do Evangelho cruza-se com a novidade de cada contexto que é desafiado a habitar. E não tendo consigo um livro de receitas, mas as recomendações e desafios do Mestre, a Igreja nascente é chamada a dialogar com a realidade concreta e enfrentando momentos decisivos de discernimento comunitário. Os exemplos mais paradigmáticos são sempre a instituição dos sete e são também a Assembleia de Jerusalém em Atos 15. Isto é, diante de novos desafios, como sejam em Atos 6 a necessidade de responder ao serviço assistencial das viúvas e o serviço das mesas dos mais carenciados, ou então em Atos 15 a questão acerca da admissão dos pagãos à vida da fé, se devem ou não ser sujeitos às prescrições judaicas. Mais do que a exegese destes dois momentos da ação evangelizadora da comunidade nascente, aqui sublinharia o dinamismo que é inspirador também do dinamismo sinodal, como o entendemos hoje. Isto é, as primeiras comunidades fazem a experiência daquilo que nós chamamos sinodalidade, que traduz a necessidade de caminhar juntos, de operar juntos, de tomar decisões juntos. Isto é, não era uma decisão ministerial ou uma decisão hierárquica. Aqueles que fazem parte da comunidade reúnem-se com os apóstolos sob o olhar de Cristo, iluminados pela Escritura, e solicitam a ajuda do Espírito Santo. Em conjunto, discutem os problemas colocados à Igreja e em conjunto decidem. E em conjunto alegram-se pelo progresso do Evangelho. Portanto, deste modo compreendemos uma sinodalidade como dimensão constitutiva da vida da Igreja, isto é, como parte da sua identidade e que por isso deve moldar a sua ação. Neste sentido, e passava agora assim a um segundo andamento desta minha intervenção, e não querendo fazer aqui um salto demasiado longo, mas a sinodalidade, evidentemente, que esteve sempre presente ao longo da vida da Igreja, mas isso foram refletindo abundantemente ao longo deste seminário, com toda a certeza, com diferentes configurações, com uma acentuação mais hierárquica, mas esteve sempre presente na convocação de sínodos, nas próprias estruturas e organismos de sinodalidade que vão promovendo este caminho conjunto, ainda que em diferentes fases da história possam ter uma acentuação mais hierárquica ou piramidal, de uma concentração sobretudo no vértice. Para a compreensão deste processo sinodal da 16ª Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos, importa recuperar o contributo do Concílio Vaticano II e a sua Eclesiologia de Comunhão, bem como o magistério do Papa Francisco, sem o qual não se compreende a renovação que foi operada nesta estrutura do Sínodo dos Bispos, com a Episcopalis Communio, promulgada pelo Papa Francisco em 2018. Portanto, a sinodalidade não é apenas uma simples dedução ou aplicação da Eclesiologia conciliar, mas está construída sobre um fundamento teológico sólido, para o qual muito contribui a doutrina do Concílio Vaticano II. O Concílio Vaticano II, tal como a Sagrada Escritura, nunca refere o termo sínodo nem sinodalidade, mas apresenta os pressupostos teológicos fundamentais para o desenvolvimento e aprofundamento da sinodalidade.
Portanto, uma igreja povo de Deus, reunida na unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, onde todos os seus membros são inseridos em Cristo pelo batismo e revestidos da mesma dignidade de filhos e, portanto, corresponsáveis na única missão eclesial. O magistério do Papa Francisco oferece também um conjunto de coordenadas e contributos fundamentais, sobretudo diria como interpretação e recepção do Concílio Vaticano II. O próprio Christophe Theobald, jesuíta francês, afirma que, ou aponta, e creio que pode ser excessivo, mas aponta o magistério do Papa Francisco como a mais original interpretação do Concílio Vaticano II. E creio que, sobretudo, refere isto para dizer que há uma recepção do concílio e nesta dinâmica sinodal de modo evidente e operativa. Não? Isto é, torna operativa ou procura tornar operativa, porque no Papa Francisco a sinodalidade é mais do que um conceito abstrato, não é tanto uma sinodalidade proclamada, mas operativa, a partir de categorias fundamentais que o Concílio Vaticano II ofereceu com a sua eclesiologia de comunhão. Pensemos na própria revolução, como chamava o cardeal Suanes, um dos moderadores do concílio, a revolução copernicana que podemos ver na Lumen Gentium, isto é, antes de se falar naquilo que cada um faz no interior do povo de Deus, falamos precisamente de uma igreja mistério, e esta categoria é fundamental para também superar a redução fenoménica da Igreja e evidenciar a essência espiritual que explica e justifica e até sustém as suas próprias estruturas exteriores, mas uma categoria de mistério que permite olhar para a Igreja como um povo que caminha na história, apontando evidentemente a realidade do céu. O próprio vocabulário usado pela Lumen Gentium para falar de Igreja, rebanho, povo, templo, edifício, povo, que exprime esta diversidade e complementaridade que se respira e vive no interior do povo de Deus e que deve desembocar na comunhão e unidade à qual a Igreja é chamada. Também o juntar a esta noção de comunhão, a necessidade de uma Igreja que se abra à missão e não uma Igreja que se encerra em si mesma. Nesse sentido, encontramos no Papa Francisco um magistério marcado por esta temática da sinodalidade. Alguns autores apontam-no, inclusive, como a grande palavra do seu pontificado, ou pelo menos como uma chave de leitura que permite ler as várias acentuações que o seu magistério nos oferece. Que é uma palavra central no pontificado do Papa Francisco, estamos de acordo, que sobretudo no discurso da comemoração dos 50 anos do Sínodo dos Bispos, onde ele apresenta uma reflexão consistente e articulada daquilo que entende ser a sinodalidade, e que isso marca de modo evidente a Igreja, sobretudo nesta Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos que estamos a viver, bem como nas diferentes reformas que ele operou a esta dinâmica sinodal. Como foi referido na apresentação, a minha tese de especialização na área da sinodalidade na Universidade Lateranense, no segundo grau, foi sobretudo sobre o magistério do Papa Francisco, portanto, a sinodalidade no magistério do Papa Francisco, e tendo como tema esta sinfonia da sinodalidade. E era isto que queria referir, isto é, quando se fala de sinodalidade no magistério do Papa, achei que a palavra mais indicada seria juntar-lhe a palavra sinfonia, porque encontramos nos seus diferentes textos, documentos, intervenções, um conjunto de coordenadas fundamentais que nos permitem olhar a sinodalidade. A sinodalidade como um caminhar juntos, que o Papa sublinha muitas vezes, como a Igreja da escuta, como dimensão constitutiva, a sua ligação com a comunhão e unidade, como lugar da ação do Espírito Santo, de como isto implica o primado e a colegialidade, as implicações que a sinodalidade oferece também para uma renovação da vivência ecuménica. Tudo isto poderia ser sintetizado, de facto, no modo como o Papa Francisco apresentava a sinodalidade, porque praticamente em todas as suas intervenções sobre sinodalidade, ele referia à etimologia. Um povo que caminha em conjunto, e caminhando em conjunto todos, os bispos, os presbíteros, os diáconos, os leigos, os religiosos, os consagrados, isto é, de uma sinodalidade que envolve todo o povo de Deus, que envolve todos os batizados. O Sínodo dos Bispos foi instituído pelo Papa Paulo VI com o mote próprio Apostólica Solicitudo, a 15 de setembro de 1965,
e no contexto do Concílio Vaticano II, tendo como desejo prolongar, perpetuar na Igreja o espírito de colegialidade episcopal que se viveu ao longo do Concílio Vaticano II. E, portanto, o Sínodo dos Bispos é um organismo permanente, de natureza consultiva, ao serviço do Papa, e criado para favorecer a comunhão entre o Bispo de Roma e os bispos do mundo inteiro, e para colaborar com o Bispo de Roma no governo da Igreja Universal. Segundo a apostólica solicitude, o Sínodo dos Bispos é uma Assembleia de Bispos, representativa do Episcopado Mundial, convocada pelo Papa para o aconselhar em questões importantes da fé, da moral e da disciplina eclesial, não substitui o Concílio Ecuménico nem a autoridade do Papa. E é sublinhado também na própria apostólica solicitude que é um organismo de natureza consultiva, salvo concessão expressa do Papa, e um instrumento de escuta, discernimento e aconselhamento. E ao longo destes 60 anos de Sínodo dos Bispos, tivemos diferentes assembleias sinodais que foram refletindo sobre um enorme número e variado número de temas, alguns deles recorrentes, como o caso da família, mas, sobretudo, houve um conjunto de temas decisivos e importantes no atual contexto da Igreja, e que eram, assim, colocados à reflexão de todo o povo de Deus. E, portanto, o Papa Francisco, quando em 2015, no seu discurso de comemoração dos 50 anos do Sínodo dos Bispos, afirma que esta estrutura constitui um dos legados mais preciosos da última sessão conciliar. No discurso do Papa Francisco, ele aponta 6 pontos fundamentais para a dinâmica sinodal que eu aqui gostaria de referir. A recuperação da doutrina do sensus fidei fidelium, a afirmação da sinodalidade como dimensão constitutiva da Igreja, a renovação da compreensão do ministério hierárquico, a estreita ligação entre a dimensão sinodal e o novo impulso missionário da Igreja, as implicações ecuménicas e a sinodalidade como sinal profético de comunhão e unidade. Em 2018, o Papa Francisco promulga a Constituição Apostólica Episcopalis Communio, que introduz novidades decisivas e acrescentos estruturais ao Sínodo dos Bispos, tanto no plano jurídico como teológico-pastoral, e que são importantes ter em conta para percebermos os contributos, os desafios que emergem desta Assembleia Sinodal que estamos a viver e no nosso contexto português em particular. Eu diria que as principais notas da renovação desta estrutura apontadas pela Episcopalis Communia são passar do evento sínodo a um sínodo processo, e esta é uma questão importante. O Papa Francisco, nesse sentido, ao contrário do período anterior a ele, em que era constituída uma Secretaria-Geral do Sínodo para cada Assembleia Sinodal, com a Episcopalis Communia e com o Papa Francisco, há uma estrutura estável da Secretaria-Geral do Sínodo para dizer, em primeiro lugar, isto mesmo, que a sinodalidade é um processo e não um evento. Depois, o envolvimento explícito de todo o povo de Deus. A Episcopalis Communia afirma claramente que o processo sinodal começa com a consulta de todo o povo de Deus. Com isto é importante ressaltar que nos sínodos anteriores isso já tinha acontecido, isto é, lá no Sínodo da Família, foram consultadas as estruturas de pastoral familiar das várias dioceses. Diga-se também que os próprios bispos que tomam parte num sínodo levavam consigo as preocupações, as alegrias, incertezas, expectativas do povo onde exerciam o seu ministério, isto é, de que haveria uma consulta, diria, mais implícita, mas, contudo, evidentemente, as estruturas normalmente mais direcionadas com a temática daquele sínodo eram consultadas. Mas, com o Episcopalis Communio e nesta Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos que estamos a viver, acentua-se de modo muito claro esta necessidade de uma fase de escuta que seja alargada a todo o povo de Deus e com uma dinâmica que a ligue, como dizíamos tantas vezes, às bases. Por outro lado, também, então, e neste sentido, o reforço do vínculo entre a Igreja local e universal, e, portanto, o documento valoriza a fase diocesana como um momento essencial e fundamental. A Episcopalis Communia traz também consigo um novo estatuto do documento final do Sínodo,
Isto é, esta é uma das novidades juridicamente mais relevantes, porque estabelece que o documento final seja aprovado pela Assembleia, procurando, quando possível, a unanimidade moral, como indica a Episcopalis Communio, mas depois da sua aprovação pelos seus membros, o documento final é entregue ao Romano Pontífice, que decide sobre a sua publicação, e é dito que, se expressamente aprovado pelo Romano Pontífice, o documento final faz parte do magistério ordinário do sucessor de Pedro. E, portanto, é publicado com a assinatura do Romano Pontífice juntamente com a dos seus membros. Isto ultrapassa a ideia do sínodo como mera consulta informal e reforça a sua densidade magisterial. E é isto que aconteceu, por exemplo, com esta Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos, onde o documento final foi assumido pelo Papa, ao contrário de outras Assembleias Sinodais, onde o Papa, depois do documento final, propunha um documento seu acerca daquela Assembleia Sinodal. Apesar de se terem realizado 2 Assembleias Sinodais depois da proclamação da Episcopalis Communio, esta 16ª Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos foi a primeira que se fez assumindo explicitamente as orientações da Episcopalis Communio. O Sínodo dos Jovens em 2018 foi realizado já pouco tempo depois da publicação da Episcopalis Communio, e mesmo o Sínodo Especial da região panamazónica fez-se ainda nos moldes habituais das precedentes Assembleias Sinodais. Então, focando de modo concreto nesta 16ª Assembleia Geral do Sínodo dos Bispos. Ela foi convocada pelo Papa Francisco, a 7 de março de 2020, e inserida explicitamente na reforma introduzida pela Episcopalis Communio. Na verdade, antes desta Assembleia Sinodal, portanto, fazia-se já algumas previsões de qual seria a temática, e aqui permita um apontamento mais pessoal, mas na verdade, em Roma, sobretudo, nessa altura estava em Roma ainda em estudos, e dizia-se que seria um sínodo sobre o ministério ordenado, não é? De tal maneira que foram surgindo até alguns seminários e coisas desse género, a propósito dessa temática, já pensando que essa seria a temática. Eu participei como auxiliar da Secretaria-Geral no Sínodo da região panamazónica, e numa das conversas com o Papa, porque o percurso que eu fazia para a aula sinodal cruzava com o caminho do Papa, era inevitável a pergunta porque é que eu estava lá, sendo um sínodo da região amazónica, e eu referi, pronto, por um lado porque pediram pessoas que falassem língua portuguesa e italiana para auxiliar, sobretudo, os bispos que vinham da região do Brasil, e também o meu interesse e curiosidade e o âmbito de estudo acerca da sinodalidade. E o Papa dizia ele, a sinodalidade é um tema demasiado importante, será o tema do próximo sínodo. E depois dizia ele, porque essa é uma temática decisiva para entendermos não só a Igreja enquanto tal, mas o diálogo com o mundo contemporâneo. E dizia-me ele, tal como o que fizemos com o Concílio Vaticano II, onde procuramos perceber qual a missão da Igreja no diálogo com o mundo e a cultura de hoje, esta Assembleia Sinodal tem de fazer este mesmo percurso. E, portanto, este sínodo não é um sínodo sobre a sinodalidade, mas uma Igreja que se coloca à escuta do Espírito Santo para perceber que caminho a Igreja é chamada a trilhar hoje no diálogo com o mundo contemporâneo. E isso mesmo se vê logo na pergunta que orienta este caminho sinodal. Anunciando o Evangelho, uma Igreja sinodal que caminha em conjunto, como é que este caminhar juntos se realiza hoje na vossa Igreja particular? Que passos o Espírito nos convida a dar para crescermos no nosso caminhar juntos? Neste sentido, então, este sínodo comporta 3 fases fundamentais. A primeira fase, a fase de consulta alargada a todo o povo de Deus, a Assembleia Sinodal reunida em Roma e a fase de implementação. O sínodo foi inaugurado em Roma a 9 e 10 de outubro de 21 e a 17 de outubro desse mesmo ano inaugura-se nas várias igrejas particulares este percurso sinodal com a sua fase de auscultação. Este processo de escuta, como eu já referia, está baseado nestes census Fidei e Fidelium,
Inicialmente estava previsto um período mais curto, temos de ter em conta também que nesta Assembleia Sinodal, entre a sua convocação e realização, aparece o contexto da pandemia, estamos num contexto de uma pandemia que trouxe várias contingências e limitações, mesmo foi referido que até esta fase de escuta, e nos relatórios, quer diocesanos, quer no nosso relatório nacional, é indicado isso, que algumas comunidades sentiram alguma dificuldade na realização de assembleias sinodais, ainda com as contingências próprias da fase da pandemia do Covid-19. Esta fase de escuta envolve todo o povo de Deus, e mais do que isso, o desejo era também que envolvesse também outras realidades não eclesiais, que pudesse chegar a todos os homens e mulheres de boa vontade numa consulta o mais alargada possível, que porventura não foi tão concretizada e realizada como se esperaria, na medida em que as comunidades envolvem, evidentemente, em primeiro lugar, aqueles que dela fazem parte, mas algumas comunidades conseguiram realizar um conjunto de eventos, de momentos de reflexão e encontro sinodal, que puderam fazer alargar esta escuta a outras realidades não eclesiais. Esta fase de consulta diocesana conclui com uma síntese, cada igreja local, que foi enviada à Conferência Episcopal, e das conferências episcopais para a Secretaria-Geral num relatório nacional de cada Conferência Episcopal. Neste processo, uma outra fase fundamental foi a etapa continental, uma etapa realizada não nos 5 continentes. Quando falamos de etapa continental, aqui aconteceu em 7 pontos, portanto, uma dedicada à Europa, outra para a América Latina e o Caribe, a África e Madagascar, a Ásia, a Oceânia, a América do Norte e depois o Oriente Médio, com um contributo específico das igrejas católicas orientais. O objetivo desta Assembleia Continental não era antecipar o trabalho da Assembleia Sinodal, a reunir em Roma, mas alargar esta fase de escuta. E chama a atenção para aqueles que quiserem compreender melhor este evento e todo este percurso desta Assembleia Sinodal, o documento preparatório para esta Assembleia Continental, que tinha como título Alargar o Espaço da Tua Tenda, inspirado nas palavras de Isaías, é um documento muito interessante. Por um lado, porque conseguiu colher contributos de praticamente todas as conferências episcopais. Alguns aspectos são muito interessantes, que é no sentido de percebermos que alguns contributos de uma conferência episcopal que está do outro lado do mundo e com o qual nós nos identificamos e que também ajuda a ler a nossa realidade. E, portanto, é um documento de trabalho importante desta Assembleia Sinodal e creio que, porventura, nem sempre tão valorizado. A fase universal da Assembleia Sinodal em Roma aconteceu em 2 sessões, a 4 e a 29 de outubro de 2023 e depois de 2 a 27 de outubro de 24. A primeira sessão, ou a primeira Assembleia Sinodal de 23, o seu instrumento Laboris foi feito precisamente depois desta etapa continental, inspirado também nos contributos que ali tinham sido oferecidos. Estas duas Assembleias Sinodais foram marcadas por muitas expectativas, diríamos também resistências. Algumas notas importantes a sublinhar. Em primeiro lugar, e que ficou e que foi francamente divulgado, também até pela comunicação social, o método e a forma, não é? Antes de irmos até ao conteúdo. A imagem das mesas redondas do sínodo, que deixa de acontecer na aula do sínodo, assim designada, uma sala em anfiteatro, mas mesas redondas dispostas pela sala Paulo VI, mas tudo isto inspirado numa metodologia nova da conversação no espírito, isto é, de uma metodologia, creio que é um dos maiores contributos para mim desta Assembleia Sinodal, logo em primeiro lugar, porque tem sido inspiradora também da ação eclesial e de tantos, e hoje, creio que em muitas das nossas assembleias, reuniões de grupos, é este o modelo adotado, e creio que este é um grande contributo, mesmo na nossa realidade portuguesa,
em diferentes contextos, sejam eles formativos, os conselhos diocesanos de pastoral, outras ações de formação, adotaram esta metodologia da conversação no espírito como metodologia que se torna muito eficaz na projeção pastoral, permite uma melhor e mais eficaz reflexão e também assertividade nas propostas a fazer. A primeira Assembleia em Roma deu origem a um relatório de síntese, intitulado Uma Igreja Sinodal em Missão, e para lá do conteúdo deste documento eu gostaria de referir a forma como ele é apresentado, porque creio que é uma forma verdadeiramente sinodal, na medida em que o documento para cada uma das temáticas apresentadas aponta as convergências, as questões a aprofundar e quais as propostas. E este é o modo de entender, ou um modo de entender a sinodalidade como ela é apresentada ou compreendida no magistério do Papa e no atual contexto eclesial. Isto é um caminho de convergência, de caminho conjunto, mas onde não ignoramos as questões que importa aprofundar, isto é, que nos abre também à paciência da mudança e da conversão, mas que também deve desembocar em propostas concretas de renovação e que rasguem novos horizontes de projeção pastoral. Entre esta primeira Assembleia e a Assembleia Sinodal seguinte, 2024, decorreu um tempo intencional de aprofundamento, discernimento e recepção, que não é apenas um tempo de paragem, não é? Para digerirmos o que foi dito, não é? Nem apenas um intervalo, não é? É parte integrante do processo. E a palavra processo é fundamental para entender este processo sinodal que estamos a viver. Por exemplo, neste intermédio, houve vários grupos de estudo, foi uma também dos frutos da primeira sessão, destaca-se sempre o surgimento dos grupos de estudo para algumas questões mais relevantes e decisivas. A Secretaria-Geral dizia que, por um lado, era para não dispersar em algumas temáticas, que sendo elas mais exigentes na sua reflexão, estavam confiadas a um conjunto de peritos e de estudiosos dessa área, de todos os continentes, para que seja também representativa da realidade da Igreja Universal, mas também em ligação concreta e real com os dicastérios romanos que lhe são correspondentes. Neste período também intermédio aconteceu o encontro dos párocos pelo sínodo, um encontro que reuniu mais ou cerca de 300 párocos de todo o mundo, e foi uma intenção clara da Secretaria-Geral que dizia que este encontro se deveu ao facto de entenderem que era necessário convocar aqueles que trabalham de modo mais direto com a realidade concreta do povo de Deus nas paróquias. Isto é, este período que mediou a primeira e segunda Assembleia permitiu este amadurecimento, a reflexão, uma reflexão que voltou também às bases para que possa ser relida, reapreciada para a elaboração do instrumento Laboris da segunda sessão, que decorreu de 2 a 27 de outubro de 2024. O documento final, como foi referido, participa do magistério ordinário do sucessor de Pedro. O Papa Francisco afirmou isso mesmo na nota que acompanha este documento final, dizendo que este documento não é um documento estritamente normativo e que a sua aplicação necessitará de várias mediações. Dizia ele, reconhecendo o valor do caminho sinodal realizado, entrego a todos e a toda a Igreja as indicações contidas no documento final, como restituição daquilo que amadureceu ao longo destes anos, através da escuta e do discernimento, e como orientação autorizada para a sua vida e missão. O documento final participa do magistério ordinário do sucessor de Pedro e, como tal, peço que seja acolhido. Representa uma forma de exercício do ensinamento autêntico do Bispo de Roma, que tem algumas características inovadoras. Deste documento final, eu gostaria de sublinhar, sobretudo, a palavra fundamental que emerge na sua leitura e até na estrutura deste documento, que é a palavra conversão. A estrutura e formulação de cada uma das partes contém sempre a palavra conversão, acenando assim de que a sinodalidade não é uma mera técnica pastoral, mas que é um instrumento fundamental, ou uma dinâmica fundamental para a conversão pastoral a que a Igreja é chamada. E, portanto, na primeira parte, chamados pelo Espírito Santo à conversão, a segunda parte, à conversão das relações, a terceira, à conversão dos processos e a quarta, à conversão dos vínculos. Isto é, uma conversão pastoral que implica toda a Igreja e a Igreja toda para esta terceira fase que estamos a viver,
e que é fundamental para compreender quais os contributos e desafios que emergem desta Assembleia Sinodal. Portanto, esta fase de implementação foi aberta pelo Papa Francisco com a nota de acompanhamento do documento final, a 24 de novembro de 2024, com a morte do Papa Francisco, tardou a saírem as normas para a implementação deste percurso sinodal, ou desta implementação sinodal, e ela tem como objetivo experimentar práticas e estruturas renovadas que tornem a vida da Igreja cada vez mais sinodal, partindo da perspectiva global delineada pelo documento final do Sínodo. Creio que agora abre-se esta fase de implementação que deveria obedecer à mesma dinâmica que a fase de consulta, mas agora numa perspectiva já não de análise e levantamento da realidade, mas com uma operatividade que permita uma conversão pastoral à luz da realidade concreta de cada diocese, de cada paróquia, de cada comunidade. Isto é, a partir das orientações, a partir dos contributos que o documento final ofereceu, poder-se operar esta verdadeira conversão pastoral, não é? E podermos passar, como se diz hoje na teologia pastoral, de uma pastoral de manutenção a um estado permanente de missão, como uma igreja em saída e como hospital de campanha. O percurso já realizado, claro que este percurso, esta fase de implementação será fundamental para compreender estes contributos e desafios para e da Igreja Católica Romana em Portugal. Contudo, o percurso já realizado permite já colher um conjunto de contributos e desafios que passarei a elencar também como conclusão e síntese da minha intervenção. Isto é, a fase de escuta que conduziu à elaboração de vários relatórios de síntese de cada uma das dioceses portuguesas, depois o relatório de Portugal, elaborado pela Conferência Episcopal Portuguesa, permite então encontrar este conjunto de desafios. Diria que o objetivo de alargar esta escuta para lá das comunidades eclesiais foi possível em algumas comunidades, as várias sínteses foram elencando isso, essa dificuldade de extravasar as fronteiras do ad intra da Igreja. Por exemplo, a síntese diocesana do Porto referia que esta chegada aconteceu a níveis de participação bastante discretos, e são palavras da síntese. Para termos uma ideia das respostas e envolvimentos das comunidades, analisando, por exemplo, a síntese diocesana do Porto, foi dito que o número de respostas recebidas foi 181, que representavam 194 paróquias das 477 da diocese, mais 30 comunidades de vida consagrada, movimentos e grupos, e ainda grupos paroquiais que quiseram enviar a sua própria resposta. Isto é, portanto, e recebeu-se ainda também 517 respostas aos questionários colocados online, os questionários pessoais. Mais do que os números, importa sublinhar então quais os contributos e desafios. Um primeiro aspecto a destacar é não só o acolhimento e entusiasmo que acolheram esta iniciativa, mas o desejo, e isto fica expresso nas várias sínteses, o desejo de que esta escuta, de que este diálogo se mantenha e realize e até de modo sistemático e regular. E passo a citar: o envolvimento e a receptividade dos participantes neste momento da Igreja local podem ser considerados satisfatórios, com a generalidade das opiniões a caracterizar a escuta sinodal como uma realidade indispensável em Igreja, reforçando a vontade por uma caminhada em conjunto de forma regular e sistemática, através da criação de grupos formais e informais de diálogo dentro da Igreja e desta com o mundo, em especial com as periferias. Portanto, um primeiro contributo a esta Assembleia Sinodal, creio que será este, de percebermos que há da parte do povo de Deus, na variedade dos seus batizados, este desejo de que esta escuta, diálogo, encontro se realize e até de modo regular e sistemático. Um outro aspecto a destacar da realidade portuguesa nesta fase de escuta foi que a maior indiferença foi sentida pela população jovem. E o nosso documento final, o nosso relatório nacional afirma que se mostrou pouco confiante que isto acontece, ou justifica esta indiferença e pouca participação dos jovens, dizendo que se mostrou pouco confiante com o resultado do processo sinodal, por acreditar que não serão implementadas mudanças na Igreja
ao ritmo e visibilidade que anseiam. Não é? Isto é, justificam assim no nosso relatório nacional a maior indiferença e dificuldade de participação do público mais jovem. Para a análise também destes resultados da fase de escuta e dos contributos que ela nos oferece, importa também ter presente o modo como a pergunta foi formulada e que eu referi há pouco, não é? Como é que este caminhar juntos se realiza hoje na igreja, na paróquia ou diocese e que passo o Espírito nos convida a dar para crescermos no nosso caminhar juntos. Este modo de colocar a pergunta faz com que a resposta traga consigo muitas vezes a apreciação negativa do que não está bem, e portanto aí muitos sublinhavam que não se identificavam, houve até alguns grupos que propuseram as suas sínteses nacionais por dizer que o relatório nacional era demasiado pessimista ou que tinha sobretudo uma leitura crítica da Igreja. Isto deve sobretudo ao modo como se coloca a pergunta. Se perguntamos o que é necessário para crescermos juntos, para crescer neste nosso caminhar juntos, como é que se realiza este caminhar juntos, sublinha-se de facto aquilo que é necessário mudar e para sublinhar aquilo que é necessário mudar, sublinha-se aquilo que, na opinião daqueles que são consultados, não está bem. Da escuta emerge uma percepção bastante convergente, diria, portanto existe um desejo real de uma igreja mais sinodal, mais missionária, mais próxima e mais evangélica. Isto são palavras que sublinham nas várias sínteses diocesanas e depois no nosso relatório nacional. Não é? Isto é, há uma consciência clara das fragilidades estruturais e também culturais, que também foram sendo referidas, mas deste desejo de uma igreja mais sinodal, de uma igreja mais próxima, mais acolhedora, a necessidade de uma igreja menos burocratizada, são uma série de pedidos que emergem deste processo sinodal. E nesta fase em que nos encontramos do processo sinodal, no início da sua implementação, é aquilo que podemos escolher de modo evidente de contributos e desafios que nos são colocados. Assim, em jeito de síntese, o documento apresenta uma leitura crítica da Igreja como excessivamente clerical e hierárquica, pouco inclusiva em relação a feridas humanas concretas e refere-se aos divorciados recasados, às pessoas com diferentes orientações sexuais, identidade e expressão de género, com dificuldades de comunicação, e é sempre referida, é muito curioso, é sempre referida o apreciar da homilia, portanto apreciam a homilia e valorizam a homilia, mesmo sabendo, não é? Creio que era no relatório diz mais ou menos assim, mesmo sabendo que não é o mais importante, sublinham a homilia e por isso também sublinham a necessidade de uma melhor comunicação, de uma melhor preparação dos ministros ordenados. Depois também falam também da dificuldade da Igreja de transparência e da pouca formação, uma Igreja distante dos jovens e das linguagens contemporâneas e lenta na recepção do Concílio Vaticano II. Quanto aos aspectos positivos que foram abundantemente sublinhados, é sobretudo a credibilidade da Igreja no âmbito social e assistencial, isto é, da presença da Igreja junto dos mais pobres e vulneráveis, como uma referência ética e solidária, e depois também sublinham esta dinâmica da Igreja como espaço de oração, sacramento e esperança, isto é, do modo que como também, a par de todas as dificuldades elencadas, se refere este espaço de oração, de espiritualidade, como sinal também de esperança e como oferta de esperança para as dificuldades do tempo presente. Entre as principais propostas emergem uma igreja mais participativa e transparente, maior corresponsabilidade dos leigos, uma valorização efetiva do papel das mulheres, a formação integral do clero e dos agentes pastorais, a libertação dos presbíteros de tarefas administrativas. Uma vez mais, há uma insistência grande na revisão da linguagem, da dinâmica comunicativa, na catequese e na pastoral sacramental, uma necessidade de mais espaços de escuta e diálogo, a necessidade de cultivar o acolhimento dos mais... e este é uma dos pedidos mais presentes, as propostas mais presentes, com uma consequente desburocratização, não é? De uma igreja que seja para todos. Depois também um reclamar, ou como proposta também de uma maior espiritualidade, isto é, um âmbito de proposta abundante e consensual, é este do valor essencial para o futuro da Igreja no que diz respeito à espiritualidade e oração.
Pois a importância da liturgia e da celebração eucarística, nomeadamente, não é? Desde os cânticos aos ritos, aos sinais, à linguagem. Claro que é dito deste modo, que tudo se deseja mais atual e acessível, sobretudo para as crianças e para os jovens, mas também mais espiritual. Uma proposta que merece reflexão é a que sugere novos modos e tempos para a celebração do sacramento da reconciliação, acrescida do pedido que se criem condições de maior disponibilidade dos ministros para a mesma. Quanto ao Ministério Ordenado, é muito curioso que se percebe, dizia o relatório, por exemplo, da Diocese do Porto, que se percebe nas respostas dos grupos a falta de consenso em algumas matérias. Fazem a proposta de tornar opcional o celibato sacerdotal, valorizar e reconhecer o papel das mulheres e também até uma proposta de reforma no sentido de acabar com a exclusividade de homens a presidir as assembleias, valorizando o papel da mulher num plano de igualdade, equiparando ao vivenciado nas igrejas cristãs de cariz protestante. Isto é, nas respostas dos grupos, percebe-se que apesar disto aparecer e emergir dentre as diversas propostas, carece ainda de consenso generalizado nestas matérias, ao contrário de outras que fui referindo anteriormente. Finalmente, uma maior valorização do papel dos leigos nas instâncias de decisão e de tomada de posição, valorizando sobretudo os diferentes órgãos e estruturas de sinodalidade. E também uma outra proposta, esta da continuidade da dinâmica sinodal, não como um evento, mas como um estilo permanente. E para não me alongar, avançando assim para algumas conclusões e síntese final, em primeiro lugar, a sinodalidade não é, então, como eu dizia, apenas uma mera técnica ou instrumento para a ação pastoral contemporânea, mas fica sublinhado como grande contributo desta Assembleia Sinodal e também da redescoberta da sinodalidade. Não é? Creio que, se calhar, o primeiro contributo, ainda dizia eu há pouco, num outro contexto, de que o primeiro grande contributo foi trazermos essa palavra para a nossa linguagem eclesial. É uma palavra que perdeu a estranheza. Eu comecei a trabalhar o tema da sinodalidade em 2016 e quando referia que estava a trabalhar o tema da sinodalidade, além do sino quê, vinha também o que é isso, não é? Já agora, permitam-me assim só à parte, mas que gosto muito de contar isto. Uma das minhas primeiras intervenções no contexto já do sínodo, o sínodo tinha sido convocado e houve uma paróquia que me convidou, e uma paróquia longe do Porto, não era nem na nossa diocese, que me convidaram para lá ir falar. Portanto, eu fui muito cedo, com medo de chegar atrasado, e quando lá cheguei cerca de 30 minutos antes da hora até. Entretanto, era um dia de inverno, estava a igreja fechada, entretanto umas senhoras foram chegando à porta da igreja, e eu, estando dentro do carro, decidi sair e ao menos meter conversa com as senhoras. E, em jeito de brincadeira, disse: então a porta da igreja vai abrir. E uma das senhoras disse: diz que venha um doutor do Porto para falar do sino da igreja, mas eu nem sei o que é que o nosso sino tem tanto que falar. E eu dizia: mas não será sobre o sínodo? E dizia ela: isso eu não sei, ele quando vier que diga. E, portanto, lá tive que dizer que era eu que ia falar e que era sobre o sínodo, que de sinos não percebia nada. Isto é, a palavra perdeu a sua estranheza. Hoje, de facto, a sinodalidade entrou no nosso vocabulário cristão e uma sinodalidade que permite redescobrir a beleza de caminharmos juntos. Se aqui conseguirmos chegar, é já um passo decisivo e importante e um grande contributo. Não é? Uma igreja que caminha na unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, na valorização da variedade de dons, carismas e ministérios, uma comunhão e unidade que não são uniformidade. E num tempo como o nosso, eu creio que a sinodalidade ganha ainda uma pertinência maior no contexto social e cultural que estamos a viver, tão polarizado, fragmentado, tão individualizado e por isso tão relativista. Num contexto assim, uma proposta de um caminho conjunto que não tem que ser uniformidade. Não é? O objetivo da sinodalidade não é que pensemos o mesmo, mas que sejamos capazes de pensar juntos. O mais importante não é o que cada um pensa. Esta é a grande mudança nas assembleias sinodais e neste método da conversação no espírito, que eu referia como, para mim, um dos maiores contributos deste processo sinodal. É que é a capacidade de dizer que o mais importante não é o que cada um pensa, mas o que somos capazes de pensar juntos. E desta unidade e comunhão que se conjugam com diversidade e multiplicidade.
Um outro aspecto a ter em conta, porque muitas das expectativas iniciais da sinodalidade era de que o parlamentarismo ou a democracia iam entrar na Igreja, e na verdade a Igreja não funciona nem por maiorias ou minorias, até porque percebemos pelos diversos contextos políticos que elas não são garantia de coisa nenhuma, mesmo as maiorias. A Igreja funciona por consenso e comunhão, e é isto que respeita a sua identidade. E pronto, como afirma o documento da Comissão Teológica Internacional sobre a sinodalidade na vida e missão da Igreja, é um documento muito, muito interessante e importante para compreender a dinâmica sinodal. E ele afirma que o processo sinodal deve realizar-se no seio de uma comunidade hierarquicamente estruturada. E para que isto não pareça uma clericalização do processo sinodal, é afirmado que o processo sinodal decorre, isto é, uma dinâmica sinodal, deve envolver a todos no processo de elaboração da decisão, mas que a tomada da decisão é da responsabilidade ministerial. Mas aquele que tem a missão de presidir a comunidade, seja o bispo na diocese, o padre, o presbítero na paróquia, não pode tomar essa decisão, a tomada de decisão não se pode fazer por oposição à elaboração sinodal e o discernimento comunitário que foi realizado. Portanto, a sinodalidade não é nem uma clericalização dos leigos, nem uma laicização do clero, mas a redescoberta de uma circularidade e reciprocidade dos diferentes dons, carismas e ministérios numa eclesiologia de comunhão. E esta é outra coordenada fundamental de contributo e desafio, porque é simultaneamente as duas coisas, contributo e desafio para a nossa realidade eclesial. Finalmente, sistematizando estes contributos e desafios, eu diria que há aspectos fundamentais que apareceram como contributo e que serão também um desafio ao qual nós somos chamados a colocar em prática na nossa projeção pastoral. Em primeiro lugar, a redescoberta da igual dignidade de todos os batizados. É certo, todos sabemos que somos parte da Igreja em virtude do nosso batismo. Mas é necessário redescobrir cada vez mais isto, porque esta redescoberta da igual dignidade de todos os batizados está ligada também com a corresponsabilidade na missão e com a valorização dos diferentes órgãos de corresponsabilidade e participação. Em muitas dioceses, temos ouvido, em muitas dioceses têm sido dadas indicações concretas de que todas as paróquias, até um determinado ano, têm de constituir o seu conselho paroquial de pastoral, isto é, de que a valorização da igual dignidade de todos os batizados deve também tornar-se operativa na valorização das diversas estruturas de corresponsabilidade e de participação. Uma outra coordenada fundamental é esta de repensar o Ministério Pastoral, ou o Ministério de Presidência da Comunidade de hoje, não é? Um governo pastoral que se faça em chave de comunhão. Numa igreja sinodal é importante refletir qual é o lugar do pastor numa igreja sinodal. Superando o binómio clero-leigos de um ministério que se perfila muito mais como potenciador e promotor da comunhão, da corresponsabilidade, da unidade. E isto liga-se também a uma outra coordenada fundamental, o conselho como parte integrante da decisão e o discernimento como método, e um discernimento não como uma autoanálise, mas, como diz o Papa Francisco, na Gaudete et Exsultate, no documento sobre a santidade no mundo atual, tem para mim uma definição muito interessante de discernimento, quando ele diz que o discernimento é uma saída de nós mesmos para irmos ao encontro daquilo que o Senhor espera de cada um de nós. E, finalmente, a fraternidade como uma condição fundamental para o exercício da sinodalidade. Eu creio que o déficit de sinodalidade que assistimos hoje na Igreja corresponde ao déficit de fraternidade. Uma igreja mais fraterna é uma igreja muito mais capaz de responder aos desafios do mundo de hoje e, sobretudo, de realizar esta sinodalidade. E para isso é necessária uma formação para uma cultura de comunhão e fraternidade, não como uma formação nova ou uma coisa, ou algo a acrescentar ao que já temos, mas que as nossas estruturas de formação, desde os itinerários de iniciação cristã até os outros itinerários, sei lá, da preparação para o matrimónio, da preparação dos pais e padrinhos para o batismo, de que estes diferentes itinerários de formação possam possibilitar esta consciência do nosso compromisso batismal, da construção comunitária da Igreja e da implicação e do envolvimento que cada um é chamado a realizar na construção eclesial. Neste sentido, são muitos os desafios, está aberta a fase de implementação sinodal que se vai realizando nas várias dioceses
do mundo inteiro e de modo particular, no nosso caso em Portugal. Referia também, e há bocadinho a referir isso e passou-me, a Conferência Episcopal Portuguesa organizou também uma Assembleia Nacional com os representantes dos vários membros dos Conselhos Diocesanos de Pastoral e que pelos presentes foi francamente elogiado pelo modo como decorreu, a partir do método de discernimento no espírito, mas com um conjunto de propostas muito interessantes que colocaram, em primeiro lugar, abre-nos um bocadinho ao para lá da nossa realidade mais fechada e perceber que nas diferentes geografias e contextos do nosso país, apesar de termos circunstâncias e realidades muito diversas, o desejo de uma conversão pastoral é evidente, mas as resistências a essa conversão pastoral são porventura ainda mais evidentes. E nesse sentido será realizada agora uma segunda Assembleia, porque foi o pedido, que aquela Assembleia não fosse um acontecimento isolado, e será agora realizada em janeiro próximo uma nova Assembleia organizada pela Conferência Episcopal. Isto é também um contributo deste dinamismo sinodal que nos coloca sobretudo a caminho, e que a sinodalidade é caminho, há muito caminho a percorrer, mas também a consciência de que há também muito caminho percorrido. Portanto, muito obrigado pela vossa atenção. Creio que agora passamos às perguntas, comentários, sugestões. Muito bem, muito obrigado. Nós concluímos de facto a primeira parte, com a parte expositiva e da intervenção, e agora da apresentação melhor, e agora poderíamos de facto abrir o diálogo, pronto, a partir das observações e perguntas que os participantes possam eventualmente ter. Muito bem, então vamos concluir. Agradeço evidentemente ao Dr. Sérgio Leal por ter estado connosco a refletir sobre este assunto. Terminamos o nosso ciclo de 2025, está em preparação o ciclo de 2026 e daremos notícias logo que seja possível. Em todo o caso, nós temos em mente que esse ciclo possa vir a ser apresentado no mês de fevereiro, juntamente com a apresentação de um livro de um dos ciclos anteriores. Aproveito para agradecer a todos os que estiveram connosco hoje e também os que foram estando ao longo das sessões mensais do ciclo de 2025. Ver-nos-emos certamente no ciclo de 2026. Aproveito também para desejar a todos umas boas festas, um Santo Natal, tendo em conta a data de que nos aproximamos. Muito boa tarde a todos.